Estamos hoje aqui, né? A casa da Laide. Laide é uma amigona da gente de muitos anos, né? Entramos aqui, invadimos a casa dela. Você vê que a casa dela é linda, viu? Bonita. Aqui está o esposo dela, nosso amigão, pastor. Seja bem-vindo. Amém. E glória a Deus, né? Por hoje fazer parte aí da vida de vocês. Que bom, né? Eu e a Laide tivemos bastante coisa juntos, né? Se conhecemos. Quero dizer para vocês, antes da gente falar com a Laide, eu queria contar alguma coisa aqui da nossa época, que uma época que eu passei uma época muito difícil. E, viu, pastor? Eu cheguei a ficar em casa com depressão. E Deus usou ela para me tirar. Você lembra? Lembro. E assim, né? Às vezes as pessoas não... Na verdade, eu conto a história dos pastores e acaba sendo a minha história, porque o meu começo, voltando, né, para o Evangelho, e eu assistia muito culto na casa da Laide lá, que ela tinha uma residência ali, Jandaia, né? Que você fazia seus cultos na garagem. Primeiro foi na Vila Marcondes, né? Carapicuíba, depois foi pro Jandaia. Na Vila Marcondes eu não cheguei não, mas do Jandaia você fazia na sua cozinha, né? Começou na cozinha e depois foi pra garagem. A gente reformou e da garagem nós transformamos em uma igreja. Maravilha. E eu sei lá, assim, eu conheço bastante pastores, bastante missionários, pastor, mas a Laide marcou muito aqui em Carapicuíba, Osasco, uma pessoa de Deus, uma mulher profeta. Se você não ouviu a história de uma profeta, hoje nós estamos aqui em Carapicuíba e vamos ouvir um pouco da Laide falar da sua história, como começou, de onde você veio. Então, é um prazer, né? Primeiramente, eu quero dizer, viu, Gilson, que é um prazer muito grande ter você aqui hoje, mais uma vez, né? Das milhares de vezes. Nossa, muito bom. Aqui no nosso lar. É um prazer receber você. E as portas vão estar sempre abertas. Obrigado. Então, nós conhecemos o Gilson já há uns 30 anos, né, Gilson? Bastante tempo. Muito tempo. E, como ele disse, nós tivemos uma caminhada, né? Foi uma caminhada muito boa, uma caminhada muito forte. Hoje, nós não estamos tão juntos. Por quê? Por causa da igreja, por causa dos trabalhos, por causa de viagem. Mas é uma pessoa que a gente ama muito, respeita e é um amigo, né? Interessante que o Gilson falou quando ele teve depressão, mas Gilson, eu me lembro que uma época muito difícil da minha vida, o Gilson esteve do meu lado. Né? O Gilson esteve do meu lado todos os momentos. Teve um dia terrível que eu precisava de alguém, o Gilson que estava lá comigo, lá no hospital Santa Cecília, né, eu esperando um resultado e ele estava comigo. Então, o que dizer do Gilson como amigo, né? Amém. O Gilson é um amigão. É recíproco, né? Agora, isso aí já vai muitos anos, né, Gilson? Que vai acontecer, de vez em quando acontece alguma coisa. Eu acho que depois a gente pode fazer uma live sobre amizade, né? Forte, hein? Eu acho bacana, é muito forte. A gente pode fazer uma mesa redonda. Mas fala de você, de onde você nasceu, como é que você chegou em Carapicuíba até chegar ao pastoreado, né? Sim, então, eu sou paulista, né? Nasci em São Paulo mesmo. E há uns 30 anos, um pouquinho mais, nós tivemos um encontro. Eu sempre digo que é um encontro real com Cristo, né? E naquela época, nós estávamos assim, aprofundados mesmo, mergulhados no catolicismo. Então, assim, vários departamentos assim no catolicismo nós estávamos, né? Fazíamos muitas coisas ali. E naquela época eu fui acometida de um câncer nos rins. Estava bem no princípio mesmo. Comecei a fazer um tratamento, essa parte você conhece, né? Fiz quimioterapias, mas assim, por eu ter, Gilson, 3 filhos, 2 pequenos com diferença de 2 anos, de um para outro, e a menininha, a Gisele, um pouco maior.
Para mim foi muito difícil eu saber que eu estava com aquela enfermidade que poderia me levar a óbito, né? E com aquelas crianças pequenas. Tanto é que eu olhava para os dois e já estava dividindo entre as duas vozes. Mas, no catolicismo, as pessoas assim, é muito forte isso que eu vou falar. As pessoas me olhavam assim com um olhar de compaixão, né? E eu já fui parando de fazer aqueles trabalhos todos ali e olhavam para minha família, olhavam para mim, perguntavam se eu estava melhor, se eu tinha piorado, mas não vinha nada mais do que isso. Sim. E de repente chegou duas irmãs da Assembleia de Deus, não vou citar o nome, mas chegou duas irmãs no meu lar que soube do meu estado e apertou a campainha ali, eu fui atender e ela disse que só queria ter um bate-papo comigo. Não falou que ia orar, não perguntou nada do meu estado, só falou que sentiu de conversar um pouquinho comigo, se eu podia dar um tempo para elas, e elas se apresentaram sendo evangélica. Eu abri as portas. Isso é coisa de crente. Eu abri as portas, elas entraram, não orou, não, a Bíblia estava nas mãos, mas não abriu. E hoje eu entendo que foram muito prudentes. Sim. Porque sabiam que eu era assim, bem católica, né? Estava envolvida. Então elas tiveram uma prudência muito grande em fazer isso. Só que eu fiquei, sabe quando você se alimenta, mas você gostaria de um pouquinho mais? Eu fiquei assim naquele dia, Gilson. Porque eu falei, foi muito bom, mas foi muito rápido. Eu não percebi que elas tinham ficado dentro da minha casa 1 hora. Para mim tinha sido 5 minutos. Sim. Então elas foram embora e eu fiquei com aquele desejo de vê-las e tal. E a moça que morava em frente de casa, eu sabia que era ela que tinha falado. Eu fui lá e perguntei para ela. Eu falei, quem são aquelas moças, onde estão, que igreja que é? Mas eu nem fui, nem procurei. E 1 mês, 2 meses depois elas voltaram. Aí elas oraram, porque meu coração já estava aberto para recebê-las. Oraram, leram um texto, me lembro que foi São João capítulo 11, que fala de Lázaro, né? E foi muito forte aquilo ali, e eu adquiri uma fé, eu recebi uma fé muito grande através daquelas mulheres. E ali foi o meu primeiro milagre. Glória a Deus. Foi o meu primeiro milagre, continuei fazendo tudo, mas assim, nas próximas consultas, nos próximos exames, os médicos espantados até e falavam assim, olha, a melhora tem sido muito grande, porque não tinha jeito, o sangue estava misturando com urina, estava um negócio terrível, e Deus, ele me deu vitória. Na cura do câncer. Isso, aí eu comecei a caminhar, aí eu descobri onde que era a igreja, né, aqui na Coab 5, eu falo aqui para você que você mais ou menos sabe onde é. Mas é aqui perto, né? É, aqui perto, e comecei a caminhar, mas não foi um caminhar assim, eu vou para a igreja. Não, eu mergulhei. Sim. Então, com 1 ano de evangelho, eu já estava participando de alguns departamentos, já estava fazendo uma viagem, minha primeira viagem missionária foi para Pernambuco, um lugar chamado Casa Amarela. Evangelizei ali nas praias de Casa Amarela, praia de Boa Viagem. E foi uma bênção. Esse foi o começo. Glória O começo Deus, foi isso aí. Deus. Faz mais de 30 anos. Mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos. Aí assim que você cresceu como missionário, porque quando eu cheguei na sua vida, você estava... você pregava, né? Não tinha igreja, não tinha o carro, seu marido não ia muito para a igreja, eu acho que foi essa parte aí que eu a conhecia. Eu vou falar para vocês, as histórias, as profecias desta mulher, Jesus. Aí foi quando você começou e ela falou de um câncer, mas tem mais uns 2 aí que... Então, eu digo sempre, Gilson, que eu sou um milagre. Um milagre, né? Eu sou um milagre. Eu também acho. Eu sou um milagre e vivo um milagre. Amém. Né? Então, às vezes as pessoas até ficam admiradas porque eu pego, como há poucos dias atrás, há 2 meses, né? Vai fazer 2 meses ainda, quando eu saí do hospital, eu saí com os papéis, né? Eu tinha feito uma cirurgia e ali estava neoplasia maligna.
tá aqui, dentro do meu quarto aqui, neoplasia maligna. E eu olhei, saí de lá, fui embora, fiz um comentário com meu esposo, com a minha filha, e eu disse assim, não vou falar nada para ninguém. Mas Deus colocou um propósito no meu coração. As 3 primeiras mulheres de Deus que entrassem aqui por essas portas, eu iria mostrar. Entrou 3 mulheres, meu irmão estava aqui com a sua esposa, entrou 3 mulheres. Luana, Osiana, irmã da Cláudia, Luana, Osiana e Fabiana. E falaram, eu vim orar. Entrou dentro do meu quarto e eu mostrei para ela e falei, ó, pode orar, tá aí. Elas olharam, ficaram meio espantadas, olharam e foram embora. E o Senhor falou, agora aguarda. Porque alguém precisava ver, né? E só que eu acreditei, não comentei mais nada e falei, o mesmo Deus de 30 anos atrás, né? O mesmo Deus do passado, mas quando eu estava orando pela minha vida, eu disse, o mesmo Deus de 30 anos atrás é o mesmo Deus de hoje. Sim. Ele fez lá atrás, ele vai fazer hoje outra vez. Aleluia. E fiquei em paz. Fiquei em paz até o dia que veio o resultado, acho que eu já estou chegando no final, né? Veio o resultado da biópsia, um tumor de 7 centímetros, achávamos que estava com 5, 7 centímetros, nas costelas, entre costela e pulmão. E para tirar o tumor não tinha como, então tiraram a costela. Então, 1 mês e meio mais ou menos, né? Dia 29 de abril, eu tirei a costela, pegando embaixo das axilas, e tô aqui, tô dando glória, levanto a mão e falo que Deus é bom. Engraçado que desde o começo, né, eu fiquei sabendo, né, dessa sua jornada aí, você já rapidinho voltou para a igreja, né? Ela é muito forte, é pouco tempo. Você deu o quê? Você deu o quê? 1 mês? Você já começou a caminhar? Porque não fez 2 meses ainda, né? 1 mês e 20 dias. E queria até dirigir já no começo, né? Já fui para a igreja domingo dirigindo. Então, mas você falou do primeiro câncer que foi... Foi aí você pulou o segundo, né? O segundo foi na garganta. O segundo da garganta. O dia que eu fui pegar o resultado, eu estava... Hoje ela é pastora, né? Que é a pastora Sheila. Ela estava comigo e quando eu fui pegar o resultado em Osasco, eu olhei e falei para ela, olha aí o que tem aí, um carcinoma. Então era um carcinoma e na garganta. E foi o tempo que a gente ia muito para o monte. Sim. Que naquela época lá fazíamos muitas campanhas, 21 sexta-feira, 21 sábado, 7, né? O mínimo era 3. E aí o médico falou, olha, repousa, não fala nada. E pedir para mim não falar nada é muito difícil, né? Fala só o necessário, não, sim, não força a sua garganta para que você não perca sua voz mais rápido. Então, o dia que eu saí de lá, eu saí com um diagnóstico porque era nas cordas vocais, então seria impossível falar. E aí fizemos campanhas e campanhas, orações, acreditando, recebendo as palavras proféticas, mas eu aprendi uma coisa, Gilson, que você que tem o dom, o chamado, a vocação de Deus, primeira coisa que tem que fazer, e não poucas pessoas fazem isso, usa primeiro para você o seu dom. Sim. Usa primeiro para você, porque nós somos um testemunho vivo na face da terra. Então, isso que você está falando é uma coisa assim que Deus tocou no meu coração, de fazer algumas lives com alguns amigos, tanto na minha área profissional que eu atuo, e também no segmento gospel. Porque assim, é bacana você conhecer uma pessoa, mas você conhecer a história dela, né? Da onde que ela veio, as coisas, como você começou. Como você começou a contar a sua biografia, e você falou 2 cânceres, até esse câncer era o terceiro, né, que você contou. Sim. Esse que você tirou uma costela junto com o câncer junto, sim, né? E em seguida já veio o diagnóstico que você fez, que está curado. 1 mês. Exatamente 1 mês, né? Já veio o diagnóstico que está curado, né? Sim. Aleluia. Mas assim, eu quero dizer uma coisa para você, Gilson, que eu não estou só nessa peleja. Porque nesse período Deus tem levantado muitas pessoas. Eu sempre tive muitos amigos, né? Amém. Eu sempre tive muitas pessoas assim que sempre oraram muito por mim, sempre estivemos juntos. Então Deus levantou muitas pessoas no Brasil e fora do Brasil.
para ser intercessoras. Sim. E até hoje elas estão intercedendo. Glória a Deus, eu sei. Você faz os seus trabalhos com as irmãs, né? Que você tem um nome dessa... Sim, hoje o Mucrima. Mucrima. Mucrima é Mulheres Cristãs em Marcha, né? Deus levantou em 1997. 1997, já faz muitos anos. Só que ele só recebeu o nome alguns anos depois. E no começo era só um retiro. Só um retiro. Do retiro se tornou o Mucrima, Mulheres Cristãs em Marcha. Hoje nós estamos no 14º retiro, que vai ser dia 9 de outubro. 9 de outubro. 9 de outubro, e vai até o feriado do dia 12 de outubro. Olha que bacana. Então, assim, as pessoas que foram ver essa live, né, nos procurem, né, Deus? Isso, depois nós vamos deixar aqui no rodapé o telefone, o contato seu. Eu queria... Só para terminar, o Mucrima, Gilson, ele se tornou um ministério. Hoje tem uma diretoria formada. Olha que bacana. Né? Então deixou de ser um simples retiro para ser um ministério e estamos aí com muitas irmãs. O último retiro nós estávamos em 206 mulheres, mas já chegamos a 320. Amém. Eu preciso correr um pouquinho com uma coisa, que eu tenho bastante coisa aqui para perguntar para a Laís. Aí nós temos viagem pastoral, né, que você faz, e nós temos também uma igreja que você montou, né? Então nós precisamos correr para a gente falar tudo isso aí. Mas vamos falar. Aí depois disso aí você montou a sua igreja, né? Então, depois de alguns anos, né, o Senhor ele nos chamou para ganhar almas, né? E nós fomos evangelizando, e assim, a gente não vai entrar em detalhes porque vai muito tempo, né? Sim. E assim o Senhor ele foi dando um povo que estava conosco, e nós abrimos a nossa igreja. O Senhor, através de uma revelação, né, e até hoje, tudo que acontece nas nossas vidas é através de visões de Deus e revelação. Né? Não é algo assim que nós queremos fazer, sentimos de fazer, achamos que é bom e bonito e vamos fazer. Não. Na direção do Senhor. O Senhor nos deu uma direção na época, através de uma revelação muito forte. E naquela revelação o Senhor nos dava o nome da igreja. E aí eu pedi um sinal forte para Deus, e Deus nos deu um sinal muito forte, né? Muito forte mesmo. E abrimos a nossa igreja, né? Na direção do Senhor, Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério Embaixadores de Sião, né, que você conhece muito bem, há 17 anos. Há 17 anos. Você passou por várias igrejas, né? Você foi membro, né? Como membro eu nasci numa igreja, depois de 8 anos eu fui para uma outra, e depois foi duas. Foi duas, que eu me lembrei aqui de uma coisa, na época que a gente ficava muito tempo assim na sua casa, a gente ficava lá conversando, e às vezes a gente passava a noite fazendo vigília, conversando com os pastores e tal. Até 4, 5 horas. E muita gente te procurava, ligava de outros estados, de outros países, para te pedir oração, né? Sim. Tinha uma revelação bem forte, né, Sim. sobre... Como você falou, não somente no Brasil, mas eram muitas telefonemas que se tornaram nossas amigas, né? Como a irmã Marli, que nós estávamos comentando agora há pouco, América, de Chicago, né? Na época de Chicago. Foi através de uma revelação. Dessa revelação, fomos para a casa da irmã dela, em Brasília, fazer um trabalho lá através da Marli. E o Senhor, ele nos deu assim muitas oportunidades, né? Graças a Deus, de conhecer pessoas muito boas, através de nós orarmos, né? Naquela época, ela nem lembro qual tipo de aparelho era, fora o telefone, mas por celular, telefone e outros aparelhos que tinha na época. Então nós orávamos, Deus fazia a revelação, acontecia, e aí a gente se tornava amigos, né? Porque depois, no decorrer do tempo, não era mais pedindo oração, era para conversar, para falar como estavam as nossas vidas. E as revelações eram muito fortes, viu, Gilson? Era muito forte. O nosso começo, e graças a Deus até hoje o Senhor dá revelações fortes, que daqui a pouco nós vamos contar uma delas, né? Ah, que legal. Eu estou ansioso para ouvir. Como, por exemplo, passar por um hospital. Ali, na nossa mesa, ali na cozinha, eu conversei com meu esposo, e de repente eu estava preparando uma janta, e o Senhor falou, diga para ele que você vai entrar dentro do centro cirúrgico. Aí eu chamei ele e falei assim, olha, Deus está me dizendo que eu vou entrar dentro do centro cirúrgico e vou fazer uma cirurgia. Ele não vai me livrar da cirurgia, mas ele vai estar comigo lá no hospital, lá no centro cirúrgico.
e justamente numa época de pandemia, né? Muita gente morrendo e as pessoas dizendo não vá no hospital somente com uma gripe, eu entro numa época de pandemia para fazer uma cirurgia. Nossa, então, forte, foi né? através de uma revelação que o Senhor nos deu. Por falar em revelação, Gilson, eu me lembro quando nós entramos, eu, você e mais alguém, não me lembro quem era, mas tinha mais pessoas junto conosco, a gente andava sempre em equipe, né? Quando um dia nós entramos na casa de uma missionária, uma bênção, né? Você deve se recordar dela, uma bênção mesmo, e o Senhor me deu a revelação em casa, e vamos para lá, Gilson, e pegamos um povo e fomos para lá. Engraçado que as revelações que ela tinha forte, ela me ligava e falava, Ju, você tem que ir comigo. Você tem que, só vou se você for comigo lá. E esse dia foi tremendo, né? Esse dia foi muito forte, quando a gente chegou lá, a missionária muito usada, uma bênção nas mãos do Senhor, né? Quando nós chegamos lá, o Senhor me deu algo assim tão forte, né? Que a gente não vai entrar em detalhes, né? Tão forte, e uma parte só, o Senhor dizia assim, ou você toma uma posição diante daquilo que Deus quer da tua vida, ou não tem mais obra contigo na face da terra e o Senhor vai te levar. Forte, então foi muito forte, até hoje eu falo, ó, me arrepio, né? E foi difícil falar aquilo para aquela irmã, porque era uma irmã muito amada nossa, né? Amada e respeitada, né? Nós respeitávamos muito aquela irmã, porque os dons, né, que havia sobre a vida dela era muito forte. E eu estava no começo, né, Jesus? Eu estava nos meus 3, 4 anos de evangelho, e assim, revelações uma atrás da outra, e uma das revelações foi essa, ou ela tomava uma posição, o Senhor ia recolher, porque não haveria mais obra com ela se ela não tomasse a posição que Deus havia determinado para continuar fazendo a obra. Essa mulher não tomou posição. Ela não tomou. Infelizmente, né? E é uma coisa assim, Laide, que eu vejo, na verdade, todos os dons que nós temos na terra, não somos nós. Não somos não, é Deus que nos dá. É Deus que nos empresta. E é referente a isso que você está falando, e às vezes Deus usar a pessoa e trazer à tona uma coisa que Deus quer que você mude. Porque eu acho, isso aconteceu muito comigo, eu acho que eu particularmente, eu sou muito duro para mudar, para querer uma mudança de Deus. Quanto tempo eu venho brigando com Deus, né? Ou brigando sozinho, e eu não fiz muito o querer de Deus, assim, que eu sinto hoje, né? E eu vejo, pastora, que as pessoas, grandes ou pequenas, dentro do segmento, né, de profético ou de pastores, eles não chegam assim aonde Deus quer que chegue. Por isso que às vezes Deus faz um mover dessa forma, ou que essa epidemia que está acontecendo hoje conosco, que é para a gente acordar. Você vê assim, mais ou menos? Olha, uma das muitas vezes que nós falamos sobre esse assunto, eu usei essa palavra e vou usar agora novamente. Eu vejo a pandemia como um despertamento na Terra. Sim. Sabe aquele tipo de um chacoalhão, quando você tenta acordar alguém, esse alguém não consegue acordar por causa do sono pesado, aí você precisa dar um chacoalhão, ei, tá perdendo a hora, né? Então eu vejo assim, a pandemia ela veio para um despertamento, se bem que nem todos estão acordando, né? Nem todos estão acordando, ainda estão aí, né? Achando que é uma coisa qualquer, mas eu vejo isso, Gilson, porque é o mundo todo. Sabe, não foi um bairro, uma vila, um estado ou a nossa nação Brasil, não. É o mundo todo que foi atingido por essa doença, esse vírus, né? Então eu vejo assim, um despertamento para você acordar para a vida e descobrir, né, que você não está na Terra por um acaso. Eu não estou, Gilson, você também não. Meu esposo aqui não está na Terra por um acaso porque Deus nos criou e nos colocou aqui na Terra. Tem um propósito de Deus. E eu vivo e respiro por causa do propósito de Deus. É verdade, é verdade. Olha, estamos aqui falando com a missionária, pastora Alaide, minha amiga. É forte o testemunho dela, ela falou de 3 cânceres, né, que aconteceu. Eu conheci muitas revelações da Alaide, foram tremendas. Eu vou ser bem sincero com você, são poucas pessoas que eu conheci assim, que tinham muito temor de Deus, e eu, na verdade, eu fui crescendo, né, vendo a Alaide pregar, vendo a Alaide fazer os trabalhos dela,
muito maravilhoso. Daí eu queria, para a gente encerrar, falar sobre algumas coisas, né? Você teve alguns anos atrás, você estava me dizendo de umas revelações que você teve, de hoje que está tendo o acontecimento agora, nessa epidemia, nessa geração. Apesar que a gente não tem tempo de falar de, né, a geração da gente, que é uma geração que eu vejo que está se acabando, essa geração novas de pastores, de pessoas hoje começando uma nova caminhada. Mas assim, profetas, eu creio que Deus escreveu ali na sua palavra muitos profetas bons, mas eu creio que Deus tem ainda, que Ele ainda continua falando para nós assim, olha, eu não me dobrei, mas eu falo para você, tem 7.000 que não se dobrou, como Ele falou com o profeta. Eu creio que hoje ainda tem esses 7.000 que não dobrou. Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessas revelações mais fortes. Tem uma que você fala, né, que seja que há 5 anos e hoje hoje está acontecendo sim, isso, né? Gilson, um minutinho só para mim. Me lembrei aqui de uma revelação, porque foi muitas revelações, mas teve uma que marcou. Sim. Era mais ou menos umas 16 horas. Fui até a casa da missionária Edna, você conheceu, nossa amiga. Edna. Fui até a casa dela e disse assim, olha, Deus acabou de falar para mim que hoje é para mim e você preparar as malas, que nós vamos para o Rio de Janeiro. E aí, ela falou assim, mas como? Hoje? Eu disse para ela, o Senhor falou que é hoje, então não pode passar da meia-noite. Tem que ser hoje. E aí fomos para casa. E ela, falei, arruma as malas. Ela achava que eu tinha dinheiro, Gilson, para comprar as passagens. Mas o Senhor falou comigo às 4 horas da tarde, que era para ir, porque haveria um livramento lá no Rio de Janeiro. E quando eu perguntei para o Senhor onde era, o Senhor falou, vocês vão subir o morro de Inhaúma, no Rio de Janeiro. Conhece? Não, Inhaúma, eu sou carioca, mas eu não conheço. Tá. Vocês vão subir o morro lá, esse lugar. Aí eu fui preparar a mala, e a irmã Edna pensou que eu tinha dinheiro e eu não tinha um tostão, não tinha dinheiro para viajar. Mas o Senhor falou que era para ir. E eu preparei minha mala. E quando foi em torno das 19 horas, entrou na minha casa um moço. O Senhor falou, prepara as malas, se arrume, porque vai. Então eu precisava ficar pronta, eu não sabia que hora que eu ia sair. Então às 19 horas eu estava pronta. E a missionária Edna na sua casa também, esperando para ver quem ia nos levar na rodoviária. E entra na minha casa um moço que hoje congrega comigo. Hoje não, já congrega comigo há mais de 15 anos. Na época não. Na época congregava em uma outra igreja, em Osasco. Aí esse moço entra com o envelope amarelo e disse para mim assim, olha, eu vim rapidinho, nem te liguei e tal, mas pode fazer uma oração por mim? Eu falei, sim. Fiz a oração pelo moço, ele me deu o envelope. Eu agradeci, né? E quando ele foi embora, que eu abri o envelope, estava o dinheiro das 2 passagens só de ida. Forte. Só de ida, não sobrava nada, nem para beber uma água. Só a passagem. Só a passagem. Esse foi o sinal, porque poderia ser mais dinheiro, mas foi o dinheiro certinho. E aí nós viajamos só com o dinheiro de ida, Deus preparou a volta. O que aconteceu lá? Viajamos durante a noite, entramos no ônibus às 23 e alguma coisa, antes da meia-noite, da forma que o senhor falou. Chegamos lá de madrugada, fomos para a casa de uma pessoa que eu tinha visto 1 ou 2 vezes, liguei para ela, ela falou, te recebo, mas vocês entram, que eu vou trabalhar e fica à vontade. E nós entramos na casa dela, só que o senhor falou que não era para ficar ali dentro, que era para andar, que era para sair para fora. Mas como? No pé do morro. E aí nós saímos e o senhor nos mostrou um jovem. Na visão, eu via ele como se ele tivesse uns 12, no máximo 14 anos. E o senhor falou, vão matar hoje. Vão matar hoje. Então, vão para lá. E aí nós saímos, eu e a missionária Edna, saímos andando para ver se a gente via alguma fisionomia, alguma pessoa que a gente pudesse conversar, perguntar alguma coisa. E nós encontramos uma irmã, passando rapidinho, entrando num beco. E nesse beco, para passar, você tinha que pedir licença, pedir para alguém lá. Mais ou menos.
né? E aí essa mulher passando rápido, nós paramos ela levou um susto e eu disse, moça, tem uma igreja, tem consagração, tem o que aqui? Isso aí era mais ou menos umas 8 horas, 8h30 da manhã. Ela disse assim, eu estou indo para uma. Nós vimos que ela estava indo para uma igreja. E nós fomos, passamos com ela por aquele beco. Uma pessoa nos acompanhou até o final, um homem que eu não sei quem era, nos acompanhou até o final para ver se realmente a gente ia para a igreja. Né? Porque eu e a missionária Edna eram desconhecidos lá. E quando nós chegamos lá, era uma consagração. Viram que nós éramos de fora, nós nos apresentamos e deram a oportunidade para mim trazer a palavra para me pregar naquela consagração. E enquanto eu estava pregando, eu apontei para uma mulher, Deus me deu uma revelação e aquela mulher chorava muito por causa da palavra e Deus mandou falar para ela assim, olha, hoje Deus visita a tua casa, hoje Deus visita o teu povo e para você saber, Ele visita aquele teu filho. E aquela mulher começou a chorar, chorar, chorar. Quando terminou, ela veio conversar comigo e falou assim, meu filho não está mais na minha casa, está na casa, uma casa de trás, escondido, mas o meu filho tem, me parece que era 13, 14 anos mesmo, do jeito que Deus mostrou, e mandaram um recado que hoje ele morre. Aí Deus mandou falar para ele não vai morrer, porque Deus tinha me dado a revelação aqui em São Paulo. E quando chegamos lá, fomos para a casa dela, ela falou, não posso levar você lá na casa onde ele está. Eu falei, não faz mal, a gente olha aqui onde é o quarto, onde é a cama, entramos, começamos a orar. O menino que estava na parte de trás da casa ouviu, saiu, não poderia sair porque alguém estava de olho nele, saiu e foi lá estar conosco. Quando ele entrou eu vi que era ele, nós oramos por ele e falamos para ele, nós vamos sair daqui, mas você vai sair junto com a gente. Aí ele falou, se a gente sair junto, vocês também morrem. Eu falei assim, mas nós vamos sair, você vai sair junto, você não vai morrer. Eu não sei o que aconteceu, Gilson, da parte de Deus, sim, mas eu acredito que Deus cobriu aquele menino. Ele cega as pessoas, né, quando ele não quer que vejam. E nós voltamos para casa onde nós estávamos, o menino foi conosco e ficou lá 3 dias com a gente fez 3 dias de jejum em prol do menino. Eu soube há uns anos atrás que ele estava no Chile, missionário, fazendo a obra do Senhor. Deus é tremendo. Laide, nós estamos com o nosso tempo, né, meio curto. Deixa eu contar a revelação? Eu quero que você conte essa revelação para nós. A revelação atual. Mais ou menos 5 anos, talvez um pouquinho menos, Deus me deu uma revelação, Gilson. E essa revelação, eu recebi um convite na revelação e eu fui até uma empresa orar, uma empresa muito grande, um galpão enorme. E quando eu entrei lá, eu vi aqueles homens trabalhando muito rápido, muita ferramenta, trabalhavam com madeiras, mas era aquela, como se fosse uma câmera rápida, sabe? Aquela coisa assim bem agitada. E eu olhando para tudo aquilo lá, eu perguntei, mas que empresa é essa? O que vocês estão fazendo? Móveis? Alguém chegou perto de mim e falou assim, não é móveis, é caixões. Estava fazendo caixões, urna, né? Aí eu falei, mas para que tanto caixões e com tanta rapidez? Quando eu olhei por um portão enorme, naquela rua estava estacionado muitos caminhões baú. E aqueles caminhões iam entrando e eles iam colocando um caixão um em cima do outro, enchia o caminhão saía rapidamente e vinha outro. E muitos caminhões, muitos caixões, era uma empresa de caixão. E quando eu acordei, eu fiquei com aquela visão, contei para meu esposo, contei para outras pessoas, contei na igreja a visão que eu tive. Só que quando eu estava saindo, eu fiz uma pergunta para aquela mesma pessoa e a pessoa, eu falei, mas por que tantos caixões e tanta rapidez? Aquela pessoa disse assim, é porque é mortes por atacado. A palavra foi uma palavra assim, uma palavra, né, que simples, mas foi para mim poder entender. Sim. Né? E aí quando eu acordei, eu falei para todos eles, eu falei assim, olha, vai ter muitas mortes. E as mortes não vai ser uma atrás da outra, vai ser mortes no mesmo tempo que vão acontecer. E ali eu não me lembro se a primeira foi do Sul, quando teve aqueles jogadores que morreram no avião. No avião, né? Foi a primeira que aconteceu. Por isso eu não lembro assim mais ou menos a época que aconteceu isso. E depois foi acontecendo muitas mortes, aqueles jovens jogadores no Rio de Janeiro. Do Flamengo. Isso, que morreram. Depois a barreira lá de Minas Gerais. Brumadinho. Isso, que aconteceu, mas foi tudo um atrás do outro. E várias outras que aconteceram e chegamos na pandemia. E aí teve também aquela
que estava tendo aquele jovem lá numa festa lá também, Sim, que pegou fogo e tudo, sim, que era... sim. Foi a mesma época também. Foi vindo É. até chegar hoje. Aí nós chegamos na pandemia. Quantas pessoas têm morrido, né? Morreu bastante. Mas eu quero dizer uma coisa, Gilson. A gente ouve falar de muitas mortes, mas está acontecendo muitas curas e o povo não está falando das curas. Das curas, né? Não está acontecendo muitas curas, a gente sabe, tem amigos nossos que foram entubados e já estão aí pregando, louvando. Tem muita gente que está sendo curada, muitas. É que na verdade, Laíde, o que eles fazem hoje, que a televisão hoje parece que ela está contra As curas. as curas, né? Eles falam muito da epidemia, dos valores de muita gente se pegando essa doença, mas na hora deles falarem quantas morreram, que eles falam bastante, isso eles falam bem, mas eles falam quantas pessoas conseguiram ser curadas, né? Eu acho assim, se nós fossemos falar de tudo aqui, teria bastante coisa. Tem as suas viagens que você fez para a Europa, né? Que Deus te levou. A gente tem viajado bastante. Hoje, nem tanto, por causa da igreja, né? A igreja segura bastante a gente. Mas nós viajamos muito, muito mesmo. E essa viagem da Europa marcou a nossa vida, né? Você tem no seu coração aí algumas cidades, alguns países lá que você gostaria de montar uma igreja, né? Tem. Vamos falar rápido sobre essas coisas. Tem uma cidade lá que foi a primeira, né, que me recebeu muito bem. Então eu ficava de Toulon para Nimes, porque lá eu fiz campanhas, né? Esse país qual que é? França. Não, é a França. França. E Toulon e Nimes, de tantas outras cidades lindas, bonitas, essas duas cidades ficam no meu coração. Toulon e Nimes. Avignon. Avignon foi a que me recebeu, né? Então Avignon foi assim, como Paulo. Paulo ele ia para Antioquia e voltava. Ia para Antioquia. Ele tinha uma Antioquia, né? Então ele fazia a obra. Ele fazia a obra e voltava para Antioquia, melhor dizendo. Então ele fazia as viagens e voltava para Antioquia. Avignon foi assim, a minha Antioquia, porque eu fazia e voltava. Fazia e voltava, né? E foi muito bom, muito bom. Então, dois lugares assim que tá no meu coração até hoje é Toulon e Nimes. Ah, que joia. Eu queria te perguntar também, quantas igrejas você tem hoje do Ministério Embaixadores de Sião? E quais são alguns projetos, bem rapidinho para a gente finalizar? Nós abrimos muitas igrejas, né? Mas fizemos um trabalho missionário. Abríamos, formávamos pessoas, preparava pessoas. Ficou nas nossas mãos 3 igrejas. 3 igrejas? 3 igrejas. Para mim é o suficiente, senão eu não consigo fazer tudo, né? Você viu que eu gosto de viajar, gosto de fazer missões, gosto de fazer a obra, né? E a gente tenta conciliar, porque não são muitas igrejas, então dá para conciliar. Ah, tá joia. Laíde, para nós encerrar, eu gostaria que você olhasse naquela câmera e desse um conselho para a pessoa que estiver assistindo a gente sobre... o que você acha, né, do tempo que nós estamos hoje, de um conselho ou de uma palavra para nós encerrar e para a pessoa sentir mais ou menos como você vê o Evangelho, né, e o crescimento e como está o Evangelho hoje e o que Deus quer da gente em relação a essa doença, essa mudança, né, que nós tivemos agora. Sim. Né? Então, eu quero dizer para você que Deus, Ele está acima de todas as coisas. Estamos vivendo um tempo muito difícil, sim. Um tempo tão difícil que na minha vida eu não vi um tempo como este, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu amado, minha amada, né, que vai ver essa live, que está vendo. Continue acreditando no Senhor. Continue com seu coração totalmente voltado para Deus. Por quê? É difícil? É difícil. Muitas pessoas, quem sabe você que está nos assistindo, teve que saber que uma pessoa da sua família foi enterrada e você não pôde nem dar um velório digno, né? Não pôde ir até o sepultamento. Por quê? Não dá para fazer isto. Mas o Senhor, Ele faz todas as coisas como Ele quer. Viu, Gilson? Amém. Tudo está na direção do Senhor. Uma coisa que eu acho linda, e eu vou continuar dizendo, que a palavra do Senhor diz, que Deus Ele olha para a terra
e ele busca, ele quer encontrar os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e verdade. Então, no meio dessa pandemia, Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram a Ele no leito, que adoram a Ele talvez numa UTI, né, com os olhos fechados, mas o coração voltado para Deus, que adora a Ele mesmo não tendo o que você tinha antes na sua geladeira, na sua mesa para dar para sua família. Mesmo desempregado, que adore a Ele. Então o Senhor, Ele está procurando. E na Bíblia eu não vi uma outra coisa que Deus procura, irmão Gilson. Deus está procurando você como verdadeiro adorador. Continue adorando, continue exaltando o nome do Senhor, continue reconhecendo que Ele é o Senhor, continue glorificando o nome do Pai, porque todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus, nada passa despercebido aos olhos dele. Tem situação que parece que Deus não está vendo. E eu quero dizer para você que é um engano alguém que pensa isso. Deus, Ele vê todas as coisas. Então fica firme em Deus, tá? Glorifica o nome do Senhor. Se renda ao Senhor, totalmente, 100% ao Senhor. Ele é o primeiro e Ele é tudo nas nossas vidas. E as demais coisas serão acrescentadas quando nós buscamos ao Senhor em espírito e verdade. Eu sou um milagre na face da terra. Mas como eu disse, irmão Gilson, e você que está nos assistindo, o milagre, ele tem que partir de nós. Se eu profetizo na vida de alguém, alguma coisa esse alguém, ele já viu na minha vida para poder crer. Quando eu pronuncio uma palavra e falo, olha, você vai conseguir, você vai vencer, que é isso que eu estou falando para você agora. Nós somos mais do que vencedores, né, no Senhor. Então, quando eu trago uma palavra para alguém, primeiramente, eu estou acreditando naquilo que eu estou falando. Então, você que tem um chamado, você que tem uma vocação, você que Deus levantou para uma obra específica na face da terra, faça a obra, continue fazendo, é o que você falou. Os pastores de hoje, né? Os pastores de antigamente, há 30 anos atrás, quando eu aceitei a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, né? Hoje nós vemos homens e mulheres de Deus um pouquinho diferente daquela época, né? Pessoas que talvez continuam pregando a palavra do Senhor, sim, pregam a palavra do Senhor, Gilson, mas nesse momento nós vemos que tem muitos homens de Deus e mulheres de Deus que estão assim baqueados, né? Perante uma situação, diante de uma situação. E eu quero dizer para você, homem de Deus, mulher de Deus, continua em pé, continua como soldado, né, guerreiro. Não feche a tua igreja, não desista das ovelhas, porque nós somos pastores, nós temos que cuidar das ovelhas. Um dia Deus vai cobrar. E nós não podemos falar, foi a pandemia, né? Foi a quarentena. Não. Você pode pegar um celular e orar pela sua ovelha. Você pode aconselhar. As igrejas já começaram a abrir e tem muitos homens e mulheres de Deus ainda com medo. Se estão abrindo é porque Deus está permitindo. Vá para a igreja, vá para o altar e pregue a palavra do Senhor. Tome cuidado, use máscara, né? Use o álcool gel, mas vai para a igreja. Não desista. Não desista do teu chamado, da tua vocação. Amém? Amém, amém. Olha, maravilha ter invadido aqui a casa de vocês. Não invadiu não, é bem recebido. E da gente estar falando com você, era um desejo do meu coração de entrevistar a Laide e estar aqui. Eu sei que vocês vão ter mais pessoas que nós vamos entrevistar. Laide, olha, eu me alegro muito e eu tenho comigo que há uma igreja antes da epidemia. E é uma igreja após a epidemia. Eu sei que Deus ele é maravilhoso, Ele sempre pega a gente na esquina. Eu acho que esse beijinho na flor que nós passamos com essa epidemia, que eu até achei, Laide, que era 15 dias, que era 20 dias, como na minha profissão, que até hoje eu não estou trabalhando, e já tá vindo para 3, vai para 4 meses. Então é a mesma coisa a igreja. Você que está nos assistindo, Deus Ele quer mudar. E Ele muda da maneira que Ele quer. Então esse eu acho que é o meu recado para nós que estamos aqui, para você que está nos assistindo, que há uma igreja após a epidemia. Tá? Eu quero te agradecer muito ao pastor, eu que agradeço. Né, que nós vamos encerrar. E mais vezes a gente estará aí conversando contigo, fazendo uma live. Foi maravilhoso. Muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço. As portas continuam abertas. Que Deus abençoe e até uma próxima a todos. Amém. Deus abençoe.